Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tilon Tech. E no vídeo de hoje iremos fazer um rápido tutorial sobre esse TP4056, que se trata de um incrível e eficiente carregador de célula de lítio. Ele é capaz de fazer o ciclo completo de carga de uma célula de lítio de 4,2 volts apenas com o auxílio de uma fonte USB de 5 volts. Por exemplo, células 18650 ou até mesmo baterias de LiPo de 4,2 volts que estão aparecendo aí na tela. E resumindo, qualquer bateria de lítio de 4,2 volts que você conheça a sua corrente nominal. Veja que ele oferece tudo isso por apenas $1, que é o seu preço médio de mercado. Lembrando que 3,7 volts e 4,2 volts normalmente tratam-se da mesma bateria, tá? A mesma célula. O que diferencia é que um fabricante informa o valor nominal da célula e o outro informa o valor máximo da célula. Mas normalmente 3,7 volts e 4,2 volts eles estão falando da mesma tensão de bateria, tá bom? Só como informação aí para vocês. O objetivo é que seja um vídeo rápido e no final eu vou responder algumas perguntas que tenho recebido. Fique por aí que talvez seja uma das suas dúvidas. Então vamos lá? Apesar de serem vendidos somente o chip TP4056, o mais comum é adquirirmos essas plaquinhas aqui, ó, onde ele já vem montado, né? Esse aqui é o TP4056. Porém, a gente chama, mais comum, né, a gente adquirir essa plaquinha que já vem com o circuito todo montado, todos os componentes de apoio que a gente precisa para montar o carregador. Para essa plaquinha funcionar, simplesmente você pluga um conector USB aqui, desse lado, ou coloca uma alimentação de 5 volts nesses dois terminais aqui, em mais e em menos, e esses dois fios aqui você liga na sua célula que você quer fazer a carga. O TP4056 nessas plaquinhas, por padrão, vem programado para uma corrente de 1 A. O problema é que por vezes podemos ter uma bateria de capacidade inferior. E para carregá-las precisamos mudar a configuração dessa plaquinha, pois sem isso nós podemos danificar nossa bateria já na primeira carga. Com essa pequena modificação no circuito, podemos carregar praticamente todos os tipos de células de lítio, de 200 mA para baixo. Veja na tela o diagrama do circuito. Esse diagrama é o circuito montado nessa plaquinha. Na realidade, o que nos interessa é esse resistor RPROG, ligado no pino 2 do chip. A programação se dá pela substituição desse resistor, ligado no pino 2. De acordo com a tabela que está aparecendo agora aí, você pode ver que para cada valor de corrente de carga, nós temos um valor de resistor, o RPROG. A gente tem um valor diferente para ele. Como boas práticas, eu recomendo que sempre se programe o resistor para metade da corrente nominal da bateria. Se possível, e se puder aguardar um tempo maior para a carga, a sugestão é ainda que você utilize 1/4 da corrente nominal. Isso vai garantir uma sobrevida muito grande para suas baterias. Porém, se você precisa de velocidade de carga, aí não tem saída mesmo, coloca mesmo 50% da corrente nominal da sua bateria. Vou mostrar aqui para vocês qual o resistor aqui na plaquinha, tá? O resistor é esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. É esse resistor. O que a gente deve fazer? Retirar esse resistor e colocar o resistor do valor que se encontra nessa tabela. Você veja que o resistor dessa plaquinha é de 1,2K. Olha, é 1,2K. Esse 1,2K é a programação do resistor para trabalhar com uma corrente de 1 A, que, como eu disse, é a corrente que ele vem programado para trabalhar. Tá bom? 1 A já é metade da corrente de uma célula como essa aqui. Essa célula é 2.200 mA, então 1 A já seria metade da capacidade dela. Você já poderia fazer a carga dela diretamente. Como que isso funciona? Como eu disse, a gente joga 5 volts nesse conector,
ou nesses dois terminais, mais e menos. Isso daqui a gente liga na célula, diretamente na célula. Tá bom? O positivo na positivo da célula e negativo no negativo da célula. Note que o TP4056 não segue necessariamente uma sequência de carga fácil da gente identificar com medidores. A não ser que você interprete o gráfico do datasheet, vai ser difícil você saber qual a corrente que você pode medir nesse momento. Vamos supor que estivesse no momento de carga da bateria. O que eu quero dizer com isso é que durante o carregamento, o TP4056 obedece uma sequência de carga que varia. Ele varia a corrente e a tensão de acordo com o estado daquele momento de carga. Isso daí pode ser observado no gráfico que está aparecendo aí. Então, caso resolva fazer as medições, nem sempre você vai encontrar a corrente que você programou. Não se assuste, isso é normal, porque como eu disse, ele segue a sequência de carga que está aparecendo nesse gráfico. Agora vamos para os LEDs indicadores. Esse LED de baixo, isso aqui são os dois LEDs, tá? Indicadores. Esse LED de baixo é o LED azul e ele identifica para a gente que a carga foi completada. Quando esse LED acender, indica que a bateria está pronta para o uso, já foi carregada. Esse LED de cima aqui é o LED vermelho. Esse aqui, ó, é o LED vermelho. Esse LED, ele identifica para você que a bateria está em processo de carga. Então, provavelmente, o LED azul vai estar apagado e o vermelho vai estar aceso quando você colocar a bateria no carregador. Assim que a carga for completada, vai apagar o LED vermelho, indicando que não está mais carregando, e o azul vai acender informando que a carga foi completada. Esse é o procedimento normal da indicação desses LEDs. Existem os modelos dessa plaquinha que vem com circuito de proteção. Seria esse aqui. Tá? Você observa que ele tem mais componentes. Ele tem este componente e esse, e mais alguns aqui de apoio em volta aqui. Tudo que falamos até agora vale para ele também. Tá? A diferença é que existe um ponto de conexão específico para a bateria. Se você observar aqui, ó, aqui é o ponto da bateria, esses dois B+, e B-, e aqui na extremidade eu tenho a saída negativa e a saída positiva da plaquinha. Onde vai ligado esses dois pontos? Esse aqui vai no seu circuito alimentado. Essa proteção adicional, ela garante que a bateria não vai descarregar ao ponto de danificar. Porque a bateria de lítio ela não pode descarregar a tensão abaixo de um determinado valor. E esse circuitinho de proteção garante que isso não vai acontecer. Então, se estiver próximo do nível mínimo dessa bateria, ele vai descarregar vai desligar o seu circuito que está conectado na saída e vai deixar a bateria praticamente isolada, como se ela tivesse desligada. Isso aí evita o dano à sua bateria. Essa versão com proteção, eu diria que ela é a mais recomendada para quem quiser montar esse circuito dentro de algum aparelho. Por exemplo, um fone de ouvido sem fio que é alimentado por pilhas ou baterias de níquel-cádmio, você pode instalar uma plaquinha dessa dentro do fone de ouvido e trocar a bateria por uma bateria desse tipo aqui, que é uma célula LiPo, que aí você pode fazer a carga dela através desse circuitinho, conectando o seu aqui no USB, você coloca o seu carregador, ele carrega a bateria, e depois você utiliza ela normalmente. Então num caso desse, seria recomendado essa plaquinha, porque ela protege a sua bateria, ela não ia deixar a sua bateria descarregar a ponto de danificar. Esse é um exemplo de utilização dessa plaquinha. Eu fiz alguns testes com essa plaquinha com proteção, né? E eu queria passar aqui para vocês alguns resultados que eu cheguei. Esse módulo protege contra subtensão. Nos meus testes, quando a bateria chegou a 2,9 volts, ele cortou a alimentação da bateria para protegê-la. Então eu diria que o limite de corte dele com tensão baixa seria de 2,9 a 2,8 volts. Este módulo também protegeu contra curto-circuito. Eu fechei um curto-circuito na saída da plaquinha aqui, né, dessa plaquinha, e eu notei que a corrente ficou limitada em 130 mA.
Então isso aí demonstra que ele também faz um controle do limite de corrente. Outra coisa é a tensão de carga. Ele não deixa a bateria ultrapassar 4,2 volts na carga, que é o recomendado. A bateria, o limite dela é 4,2 volts. Então isso daí também é uma outra proteção que eu observei, eu fiz o teste na prática e ele se comportou dessa forma. Uma observação importante, né, é que esse módulo não protege sobretensão vindas da carga que está sendo alimentada. Isso que eu estou falando agora é mais para projetista. Quem vai fazer algum projeto e for utilizar esse tipo de circuito, é bom ele saber que nesse ponto da plaquinha aqui, ó, na saída da plaquinha, se você colocar uma tensão alta aqui na saída da plaquinha, isso normalmente não acontece, tá? Porque o seu objetivo é alimentar, usar isso aqui como saída, né, para o seu circuito, essas duas extremidades aqui. Mas se por algum motivo o seu circuito tiver alguma fonte interna, algum outro tipo de sistema, você tem que saber que se eu elevar a tensão nesse ponto aqui, ó, eu posso danificar a bateria. Tá? Ele não tem esse tipo de proteção. Eu só estou citando aqui porque é bom ter essa informação se você for um projetista. Agora eu acredito que eu já falei basicamente tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, eu peço que vocês deixem aí nos comentários, que eu respondo. E agora nós vamos para as perguntas que eu tenho recebido. Vamos para a pergunta número 1. Esse TP4055 pode ser utilizado com células solares? Então, pessoal, tenho recebido essa pergunta de pessoas que têm interesse de ligar uma célula solar no lugar da fonte aqui, da entrada, né? Colocar uma célula solar para carregar as baterias. O que eu diria é o seguinte: sim, ele pode ser utilizado tanto que a sua célula solar não ultrapasse uma tensão de 7 volts. Se a sua célula solar ultrapassa 7 volts, eu recomendo que você coloque um step down antes de chegar aqui na entrada do carregador e que ajuste essa tensão por volta de 7 volts. Tá? Eu recomendo até que você ajuste para 6,8 para ter uma margem de segurança. Então, dessa forma aí seria uma forma bem segura de você utilizar a sua célula solar para fazer a alimentação da plaquinha. Aliás, para fazer o carregamento das suas baterias através de um TP4056. Tá? A pergunta número 2. Eu posso usar ele como fonte de alimentação? Bom, muitos me perguntam isso porque devido à grande capacidade de corrente que ele tem na saída, né? 1 ampere é considerado uma boa capacidade de fornecimento de corrente. Então alguns podem confundir isso daí com uma fonte de alimentação. Só que eu diria o seguinte: sem você deixar uma bateria conectada na saída dele, eu não recomendo que você utilize ele como um regulador de tensão. Esse circuito não foi projetado para isso. E devido àquele comportamento que ele tem lá no gráfico que nós já apresentamos aí, isso pode danificar o seu circuito que você está tentando alimentar com ele. Então a resposta é não. Eu não recomendo você utilizar ele como fonte de alimentação. Pergunta número 3. Quanto eu preciso na entrada para carregar as baterias? Essa pergunta, explicando melhor, a pergunta quer dizer o seguinte: ele quer saber qual a tensão que eu preciso colocar na entrada dessa plaquinha para que ela atenda, né, os requisitos para fazer o carregamento da célula. Eu diria o seguinte: a entrada dela precisaria estar entre 4,3 e 7,8 volts. O recomendado, todos sabem, é 5 volts, mas os limites são esses, tá? 4,3 volts a 7,8 volts. Nunca se recomenda utilizar os limites, né? Então, por isso é recomendado 5 volts. Pergunta número 4. Eu posso carregar packs de mais de uma bateria? Uma boa pergunta. A resposta seria depende. Se as células desse pack estiverem em paralelo, elas vão resultar numa tensão de 4,2 ou 3,7 nominal, né? 4,2 seria a tensão máxima e 3,7 nominal. E essa tensão é a recomendada para essa plaquinha trabalhar, certo? Ela foi feita para carregar uma célula. Mas se você colocar várias células em paralelo, para a plaquinha é como se tivesse uma célula de maior capacidade.
Então, com certeza, é possível você carregar um pack de baterias contanto que todas estejam em paralelo. Basta você seguir a tabela que nós recomendamos aqui agora há pouco. Tá bom? Aquela tabela de carga para você fazer a programação do resistor. Provavelmente você vai utilizar a corrente máxima, a corrente que vem programada na plaquinha. Por quê? Porque se você está colocando células em paralelo, você vai precisar de mais corrente para alimentá-las, né? Então, para carregar baterias em paralelo, a resposta seria sim. Porém, se você possui um pack e existe alguma ligação em série, aí já não é mais possível você utilizar essa plaquinha diretamente. Isso porque os packs 2S, 3S, 4S e assim por diante possuem uma tensão de trabalho acima de 4,2 volts. E o TP4056 não atende esses casos. Porém, existem algumas formas engenhosas e criativas de fazer com que ele carregue esses packs em série, né? Talvez a gente possa trazer isso aí em outros vídeos futuros aí, explicando como é possível fazer isso. Mas eu já diria que é uma forma engenhosa, funciona, porém, se você puder utilizar outras formas, seria mais indicado. Pergunta número 5. A fonte mantém o carregamento ao mesmo tempo que eu utilizo o equipamento alimentado pela bateria? Olha, essa pergunta, eu vou explicar melhor o que significa isso. A pessoa quer saber se eu ligando uma fonte de alimentação aqui na entrada da plaquinha, ligando uma fonte de alimentação aqui, se eu conseguiria, através desta fonte, alimentar o meu circuito que está aqui do outro lado. Vamos supor, minha bateria está carregando e ao mesmo tempo a minha fonte está alimentando o meu circuito. Tá, essa é a pergunta, não sei se eu fui claro, mas seria isso, tá? A pessoa quer saber se a fonte de alimentação que ela espetou aqui na entrada do circuito, ela, ao mesmo tempo que ela carrega a bateria, ela fornece energia para o meu circuito, se eu tiver um circuito ligado aqui. E a resposta seria não. Por que isso? Porque a fonte, ela alimenta somente a carga da bateria. O excedente da fonte de alimentação não vai para o dispositivo conectado. Isso é possível de ser feito, porém, precisa fazer um circuito à parte, precisa fazer uma modificação no circuito para você conseguir fazer isso. Se for o caso, podemos tratar desse assunto em um próximo vídeo. Ele é um assunto interessante, onde a gente pode dissertar bastante a respeito dele. Talvez a gente traga isso num próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero ter clareado um pouco a mente de vocês aí em relação a esse incrível carregador TP4056. Se tiverem mais alguma dúvida, eu peço que deixem aí nos comentários, eu tenho prazer em ajudar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem aquele like, se inscreva no canal. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Até mais, pessoal!